Deus existe? Existem evidências da existência de Deus? Confira a resposta para essa importante questão no vídeo a seguir. Roda a vinheta. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Renato Júnior e você está no canal Jesus Avisa, onde eu trato de questões do cotidiano sob um olhar cristão. Fazendo minhas pesquisas para trazer o conteúdo para você, esbarrei um texto muito bom no site gotquestions.com chamado Deus existe? Existem evidências da existência de Deus? Gostei muito porque ele é muito bem fundamentado. Vou fazer um breve resumo dele para vocês. A existência de Deus não pode ser provada ou refutada. A Bíblia diz que devemos aceitar pela fé o fato de que Deus existe. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e assim ele recompensa aqueles que o buscam. Está em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Se Deus quisesse, se ele assim desejasse, ele poderia simplesmente aparecer e provar para todo mundo inteiro que ele existe. Mas se fizesse isso, não haveria necessidade de fé. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Está em João capítulo 20, versículo 29. Isso não significa, porém, que não há provas da existência de Deus. A Bíblia nos diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Salmo 19, de 1 a 4. Observar e contemplar a natureza, a criação, nos direcionam e apontam para um Deus Criador. Se tudo isso ainda não fosse suficiente, também há evidências de Deus em nossos próprios corações. Em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, diz: também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Temos o reconhecimento dentro de nós de que há algo além desta vida e alguém além deste mundo. Podemos até negar o conhecimento disso, negar esse fato, mas a presença de Deus em nós e ao nosso redor ainda é óbvia. Apesar disso, a Bíblia nos adverte que alguns ainda vão negar a existência de Deus. Está escrito em Salmos 14, versículo 1: diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Uma vez que a grande maioria das pessoas ao longo da história, em todas as culturas, em todas as civilizações e em todos os continentes acreditam na existência de algum tipo de divindade, de algum tipo de Deus. Então a gente chega à conclusão, deve haver algo ou alguém causando essa crença. Um outro argumento é conhecido como o argumento moral, que é usado para provar a existência de Deus, pois cada cultura ao longo da história tem tido alguma forma de lei, alguma forma de norma. Todo mundo tem um senso de certo e errado. Assassinar, mentir, roubar, imoralidade são quase universalmente rejeitadas pelas culturas. De onde vem esse senso de certo e errado, se não de um Deus santo? Apesar de tudo isso, a Bíblia nos diz que pessoas irão rejeitar o conhecimento claro e inegável de Deus e acreditarão em uma mentira em seu lugar. Em Romanos, no capítulo 1, no versículo 25, declara: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. A Bíblia também proclama que as pessoas não têm desculpa para não acreditarem em Deus, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Está em Romanos, no capítulo 1, versículo 20. As pessoas afirmam não acreditar em Deus porque não é científico ou porque não há prova da existência dele. A verdadeira razão é que quando se admite que existe um Deus, também é necessário aceitar que se deve ter responsabilidade para com esse Deus e que precisam do seu perdão. Há vários textos na Bíblia que são mencionados. Se Deus existe, então devemos prestar conta de nossas ações a Ele, porque Ele nos deu um código de conduta.
Se Deus não existe, então podemos fazer o que quisermos, sem termos de nos preocupar com o julgamento dele, já que ele não existe. E é por isso que muitos dos que negam a existência de Deus se agarram tão forte a algumas teorias. Por exemplo, a teoria da evolução naturalista. Nunca foi provada, é apenas uma teoria. Mas o pessoal se agarra, porque ali existe uma opção. Eu não preciso de Deus, a natureza que me criou. Como sabemos então que Deus existe? Bem, como cristãos sabemos que Deus existe porque falamos com Ele todos os dias. Nós sentimos a sua presença, sentimos a sua liderança, conhecemos o seu amor, desejamos a sua graça. Certas coisas têm acontecido em nossas vidas que não tem outra explicação possível senão Deus. Ou seja, aquela tanto de coincidência às vezes, a gente fala até que é a cristoincidência, né? Deus tem tão milagrosamente nos salvado e transformado as nossas vidas que não podemos deixar de reconhecer e louvar a sua existência. Nenhum desses argumentos que a gente citou pode convencer alguém que se recusa a reconhecer que Deus existe. No final, a existência de Deus deve ser aceita somente pela fé. Está lá em Hebreus, capítulo 11, no versículo 6. Espero que esse bate-papo, essa conversa tenha esclarecido várias dúvidas na sua cabeça e trazido conforto ao seu coração. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.